Oi crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um dia, né, pra gente estar fazendo um louvor bem bacana, bem bonito pro nosso Deus. E a gente tá com muita saudade de vocês, viu? A gente gostaria que você, onde você estivesse, na sua casa, né, ou em outro lugar, separe esse momento pra gente estar juntos adorando o nosso Deus, né? Hoje é mais um culto que nós estamos fazendo pro nosso Deus e a gente quer muito que você participe conosco, tá bom? Então, levante aí, fica de pé quem estiver na sua casa e a gente vai iniciar agora, tá? Bom, antes da primeira música, a titia queria explicar para vocês uma coisa muito importante que fala nessa música. Que ela fala que a gente tem que ler a Bíblia. Sabe por que a gente tem que ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É ela que nos revela quem Deus é e a vontade dele para as nossas vidas, sabia? Por isso nós devemos ler a Bíblia. Então vamos lá? Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, que a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Faça oração, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Crianças, não se esqueçam, Deus nos criou para adorarmos somente a Ele, sabe? Então, somente a Ele é dada toda a glória, todo o louvor, porque Ele é o nosso Deus, né? E é muito bom saber que a gente pode adorar Ele através da nossa vida, do nosso corpo, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá? Consagrarei ao Senhor. É tão bom saber
leva a Deus, sabia? Por quê? Ele veio ao mundo, morreu naquela cruz, nos salvou. Para quê? Para que a gente pudesse ter a vida eterna. A vida eterna. E para que a gente pudesse nos aproximar de Deus, né? Então ele é o único caminho, não é isso? Então é isso que nós vamos falar nessa música, né? Essa música fala quem é Jesus. Nós vamos cantar junto com as crianças falando quem é esse Deus que nós servimos e que nos salvou. Vamos lá? Vamos lá, bem animado. Será que um dia eu vou entender? Talvez alguém possa me explicar. Eu quero a verdade e encontrar. Para conhecer o Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez, mas você precisa conhecê-lo também. Você precisa. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Pra saber quem é Jesus, não basta só cantar. Muita gente vai à igreja e é só blá blá blá. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Crianças, então aqui a gente encerra o louvor. Vamos todo mundo sentar? Você que está na sua casa, você pode sentar onde você estiver aí. E a gente agora vai entregar esse momento para Deus, né? Que foi bom, não foi? Foi. Foi muito bom. Isso. Amanda, então você faz oração para nós? Então tá bom. Então você que está em casa pode fechar o olhinho, nós vamos orar, tá bom? Senhor meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa abençoar as crianças. E muito obrigada porque o Senhor abençoa esse culto. Amém. 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 Crianças, um beijo. Até a próxima. Tchau.
Olá, crianças! Que bom que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje eu vim contar uma história muito legal. Mas antes, eu gostaria de saber quem aqui sabe, dia 31 de outubro. O que a gente comemora no dia 31 de outubro? Quem sabe? Pensa aí um pouquinho. Eu sei, tia. Ai, que isso, Celeste? Nem precisou te chamar hoje? Eu sei o que comemorou ontem. O que comemorou ontem? O dia das bruxas. Que isso, Celeste? Que isso? Você não é cristã? Sua boca tá caindo. Você não é cristã? Sou. Cristão não comemora o dia das bruxas, só pra te situar aqui, tá? Por que não é tão legal o Halloween? Ai, coloca uma fantasia e aí a gente come doces. Ai, muito legal, tia. Não é legal o Halloween, porque ele vai comemorar como se fosse uma coisa boa, coisas que são ruins, que são ocultas, que são do mal, que não agradam a Deus. Sério? É sério. Olha, mas eu vou situar você e não sei se as crianças sabem também que dia que foi ontem, 31 de outubro. Ontem foi o dia da Reforma Protestante. Que foi, Celeste? Que tipo de reforma é essa, tia? Uai, é a reforma que originou o movimento protestantismo e que fundamenta a nossa igreja. Sério? Sério? Como eu não sabia disso? Pois é, como que você não sabia disso, né, Celeste? Vamos ver agora se as crianças sabem, né? Que dia que que foi a Reforma Protestante? Porque quem não souber precisa prestar atenção nessa aula, porque vai ser sobre isso. Sério, tia? Nossa, eu quero aprender, eu quero saber o que é a reforma. Tá bom, então. Mas antes a gente vai precisar de fazer uma viagem. Uma viagem no túnel do tempo pra gente ir lá pro ano da Reforma Protestante. Em 1517. Uou! Cheguei na Alemanha em 1517. E foi no dia 31 de outubro de 1517 que um monge agostiniano chamado Lutero, que era professor lá de teologia, lá na cidade de Wittenberg, ele colocou na porta da igreja de Wittenberg 95 pontos que seriam discutidos na aula dele, para os alunos já ficarem situados. Era costume daquela época. Uai, Celeste, você também veio na viagem? Sim, tia. Nossa, Celeste. Que bom, porque você vai entender melhor o que foi a reforma. Eu mesmo, tia. Eu vou entender o que foi a reforma e aí eu vou contar para as pessoas. Isso mesmo, Celeste. Estava contando pro pessoal que foi na Alemanha. A reforma aconteceu lá na Alemanha e começou com um monge. Um monge foi liderado, mas assim, né? Por um monge chamado Lutero. Lutero, que era um monge agostiniano que dava aula de teologia na faculdade de Wittenberg. Ele era um professor. Isso, ele era um professor teólogo, que é aquele que estuda sobre as coisas de Deus, né? Teologia é o estudo sobre Deus. E aí, ele estava lá e estava insatisfeito com algumas coisas que a igreja tava fazendo. Sabe que naquela época não tinha igreja evangélica igual hoje tem. Só tinha a igreja católica. E a igreja católica estava fazendo algumas coisas que Lutero, como ele era um estudioso da Bíblia, viu que não estava certo.
que aí ele ficou assim, vou conversar com meus alunos, levar meus alunos a pensar sobre isso. E aí ele foi e escreveu 95 pontos para poder discutir com os alunos. Esses 95 pontos ou 95 teses, Celeste, agora eu te chamo, porque eu quero conversar com o pessoal ali. Tá. Esses 95 pontos, eles falavam contra uma prática muito errada que estava acontecendo naquela época, que era a venda de indulgências. Indulgências significava a venda de remissão, de perdão de pecados e salvação, eternidade e até pedacinhos do céu, você acredita? Estavam vendendo isso. Muito errado, né? E aí Lutero, como era um bom estudioso da Bíblia, ele viu que estava errada aquela coisa que ele estava fazendo com o povo, porque o povo estava acreditando naquilo. Sabe por quê? Porque naquela época a igreja também proibia as pessoas a conhecerem a Bíblia. A Bíblia era numa língua que somente quem fosse padre, papa, alguém de dentro da igreja que poderia ler a Bíblia. Enquanto que as outras pessoas não poderiam conhecer a palavra de Deus. E aí, quando a gente não conhece a palavra de Deus, qualquer coisa que fala pra gente que é verdade, a gente acaba acreditando. Era assim que estava acontecendo com o povo. E aí eles estavam comprando pedacinhos do céu, comprando perdão. Pode uma coisa dessa, gente? Que terrível, né? Nossa, o perdão é só Deus que pode dar, não é verdade? E a salvação é somente em Cristo. E Lutero colocou esses pontos lá na porta da igreja para poder discutir, porque ele não estava aceitando isso. E aí os alunos de Lutero viram aquilo lá e achou muito massa. E aí o que eles fizeram? Eles leram para o povo o que Lutero estava falando. E além disso, naquela época estava surgindo a imprensa. Eles estavam começando a reproduzir textos, fazer xerox, que não tinha. Eles estavam na Idade Média ainda. E aí, com isso, a imprensa, que é aquela que ia fazer xerox e entregar para todo mundo, ela achou interessante e pegou e fez um monte de cópias do que Lutero tinha escrito, das 95 teses, e distribuiu para as pessoas. E aí todo mundo ficou sabendo sobre o que Lutero estava falando. Mas aquilo ali virou um alvoroço, vocês acreditam? Claro, porque a igreja estava ganhando dinheiro com isso e Lutero está querendo tirar isso deles. Virou uma bagunça. Foi então que o Papa Leão X mandou Lutero se retratar daquilo que ele tinha escrito. Falou assim: Lutero, ou você fala que o que você escreveu é tudo baboseira, ou então você vai ser considerado um herege e vai ser excomungado da igreja. Excomungado, que é a mesma coisa que excluído, tirado fora. Você não pode mais participar da comunhão da igreja católica, apostólica, romana. E aí, sabe o que Lutero fez quando recebeu esse papel? Jogou, queimou. Porque na verdade ele sabia que o que valia a pena era o que a Bíblia estava ensinando e não o que as pessoas estavam falando. A gente, como cristão, também deve crer assim, que só a Bíblia é a verdade, não mais outras coisas. Tipo, não o que alguém inventou e falou, tipo assim, eu vi um anjo e o anjo me falou tal coisa. Não, a Bíblia não falou isso, então a gente precisa acreditar no que a Bíblia diz. Ou então, até em uma igreja evangélica falando coisas que não estão na Bíblia, a gente deve pensar assim, isso não está na Bíblia. Mas pra gente pensar assim, a gente precisa o quê? Conhecer a Bíblia, assim como Lutero. Lutero era um professor da Bíblia, né? E como que a gente conhece a Bíblia melhor? Lendo em casa, estudando ela, né? Participando da salinha da igreja, fazendo perguntas que a gente pode ler e assim, não entendi o que você está falando aqui não sei o que é essa palavra difícil que está falando na Bíblia. Aí lá, perguntar pra mãe, perguntar pro pai, pra professora, pro pastor.
para as pessoas que você sabe que conhecem a Bíblia. Mas sabe o que aconteceu com Lutero? Que conheceu a Bíblia, a palavra de Deus, e começou a protestar? Ele começou a ser perseguido. Mas ele sabia que valia a pena, porque aquela era a verdade de Deus. Assim deve ser a gente também. Mesmo que a gente sofra por cumprir o que a Bíblia está mandando, a gente deve persistir. Lutero estava sendo perseguido. Todo mundo queria acabar com Lutero. Foi então que ele foi se refugiar em um castelo. Esse castelo ficava em Wittenbergo. E ele era do príncipe eleitor da Saxônia. O Frederico, o Sábio. Ele ficou nesse castelo e durante esse tempo que ele ficou lá escondido, sabe o que ele fez? Ele não ficou só lá parado, não. Ele pegou a Bíblia e traduziu para que as pessoas pudessem elas mesmas estudarem a Bíblia. Sabe, muitas pessoas têm a Bíblia hoje em casa, graças ao que Lutero iniciou, não é verdade? Mas que pena que muitas pessoas não leem a Bíblia, né? E você, criança, você lê a Bíblia? A gente que é cristão, nós devemos ler a Bíblia todos os dias, para que ninguém venha nos enganar e para que a gente possa crer no que Deus tem falado para nós. E isso está tudo na Bíblia, que é a palavra de Deus, que é 100% verdade. Depois de um tempo, Lutero pegou e saiu desse castelo, né? E acredita que ele até se casou? Ele se casou com uma ex-freira. E as freiras, ele ajudava as freiras a fugir dos monastérios, você acredita? Porque elas começavam a acreditar no que ele estava falando, que a Bíblia é o único livro que nós devemos crer. E lá está escrito tudo que a gente deve fazer, que é certo. E aí elas pegaram e fugiam dos monastérios. E aí ele se casou com uma freira. Ela se chamava Catarina Vombora. Enfim, eles se casaram. E aí o ministério deles foi muito legal, muito lindo. Só que é uma história para outro dia, porque é bem grandinha também. Catarina, ela foi muito influente na vida de Lutero. Ela ajudou muito ele. Depois de mais ou menos uns 100 anos depois, pouco mais de 100 anos, a Igreja Católica iniciou um movimento que chamava Contra-Reforma. E que era tipo assim para tentar acabar com o movimento da Reforma Protestante. Porque muitas pessoas que acreditavam no que a Igreja Católica estava falando passaram a acreditar no que somente a Bíblia estava falando. E aí, esse movimento da Contra-Reforma fez com que pessoas que acreditavam na Reforma Protestante mesmo, eles colocassem 5 pontos fundamentais que diferenciava os cristãos protestantes dos cristãos da Igreja Católica, que eram 5 solas, ou 5 somentes. O primeiro sola é o sola Escritura, que quer dizer somente a Escritura. Nós, cristãos protestantes, cremos que somente a Escritura é a revelação de Deus e que ela já está pronta, a revelação de Deus. A gente não precisa de mais nenhum outro tipo de revelação. A Igreja Católica acredita que é contínua a revelação de Deus, que ainda está revelando coisas novas. Outro ponto, outro sola, é sola Christus, que é somente Cristo. Somente por Cristo nós somos salvos. Somente pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. Não é porque a gente paga alguma coisa que a gente recebe perdão. Não é porque a gente paga alguma coisa que a gente vai morar no céu. E a Igreja Católica não acredita assim, né? Ela acredita que você precisa fazer coisas boas para ir para o céu. E aí, o outro sola é sola gratia, que é somente a graça. Somente por meio da graça que nós vamos ser salvos. Sabe o que é graça? Graça é um presente de Deus, é algo que a gente não merecia e mesmo assim Ele deu para nós.
Esse é um outro ponto da reforma. O outro sola, a gente já foi em 3, né? O outro sola é o sola fide, que é o sola, somente a fé. Somente a fé, ela é suficiente para poder te justificar, para poder salvar. Você crendo em Jesus, que é a fé, que é acreditar em Cristo como único Salvador, você já é salvo. E por último, o sola deu glória, que é somente a Deus a glória. Não a nenhum santo, não a nenhum outro tipo de pessoa ou qualquer coisa. É somente a Deus. Se uma coisa boa acontece, é a glória de Deus. Tudo que acontece, a glória é de Deus. A salvação é para a glória de Deus. Ele que é o responsável, né? Por nós podermos ir um dia morar no céu. Então vamos relembrar quais são os 5 pontos fundamentais da Reforma Protestante? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória, né? São 5 somentes. Mas pra gente guardar bem guardadinho na nossa mente, a tia fez um rap. Se você é cristão, então precisa saber. Vou logo cantar pra você não esquecer. A história da reforma você precisa conhecer. Em 31 de outubro, Lutero mostrou para todo mundo que uma reforma deveria acontecer. Para a igreja, certo proceder. 95 pontos colocados na porta da igreja foram fixados. Contra indulgências ele falou. Não foi o que Jesus nos ensinou. Não foi o que Jesus nos ensinou. O céu não se compra, o céu não se vende. Então vamos protestar, minha gente. A salvação só Cristo pode dar. Então presta atenção no que eu vou te ensinar. Os 5 solas veio pra sintetizar o que a reforma veio ensinar. Somente a Escritura, somente Cristo. Somente a graça, somente a fé. E a glória, somente de Deus é. Somente a Escritura, somente Cristo. Somente a graça, somente a fé. E a glória, somente de Deus é.